Olá, bom dia. Hoje, 29 de nove de 2024, 29 de setembro de 2024. E o tema de hoje, eu estou voltando nele, é sobre saúde mental. Ontem, inclusive, na live, eu falei sobre ansiedade. A ansiedade está dentro dessa questão da saúde mental. Então é importante a gente dar uma refletida sobre isso, né? O termo saúde mental, até fiz uma descrição aqui no, na live, ele é muito, na verdade, ele é genérico e ao mesmo tempo a gente observa que existem várias corporações profissionais, né? Existem vários setores profissionais, como psiquiatra, neurologista, psicólogo, psicanalista, etc. E cada setor desse tem uma definição para a questão da saúde mental. Então, a saúde mental, em resumo, saúde mental significa estar em equilíbrio, né? Mental, emocional, físico, para estar com a capacidade de resolver situações, de interagir com pessoas, interagir com si mesmo. Então, o equilíbrio é fundamental nisso. A saúde mental, então, seria esse equilíbrio, né? Equilíbrio mental, emocional, físico, porque tudo, na verdade, que acontece conosco, né, principalmente o negativo, ele repercute no estado físico da pessoa. Isso não tem como, né, negar, digamos assim. Ocorre, então, que cada setor, né, que lida com essas circunstâncias tem uma definição e tem suas práticas. Essa é a questão. Hoje mesmo eu estava dando uma pesquisada, então você observa, por exemplo, a abordagem do médico psiquiatra sobre esse assunto, ela é um. A abordagem do psicólogo é o outro. E principalmente se for um psicólogo conservador, né, que só segue o seu manualzinho ali, assim como o psicanalista, etc. Eu tenho comigo, então já dei uma espécie de definição do que seja saúde mental. Saúde mental significa você estar em equilíbrio, estar em harmonia. E a parte da medicina, ela trata tudo como doença, certo? Eu penso que a saúde mental, ela não pode ser levada para esse extremo de doença. No sentido, qualquer desequilíbrio emocional, por exemplo, é uma doença. Eu mesmo não... O termo saúde mental, como eu disse, ele é amplo. E o que existe para mim são desconfortos emocionais. Que é lógico que vai atingir a mente, etc., o cérebro. Mas o desequilíbrio, o desconforto emocional, tá? Quem me assiste sabe que eu tenho uma prática aí de muito tempo como psicoterapeuta, como psicanalista, psicoterapeuta e também como motivacional, né, palestrante motivacional, etc. Então a gente já tratei desse assunto aí durante mais de 20 e tantos anos. E também já consegui, digamos assim,
esclarecer as pessoas nesse sentido do desconforto emocional. A maior parte, né, das situações que nós vivemos são de desconfortos emocionais, que não necessariamente sejam doenças. Podem vir a transformar-se em doenças se não tem controle, se não é controlado, se a pessoa não tem o domínio sobre ela mesma. Então ela se deixa levar, por exemplo, por um luto. Ela começa na tristeza e depois vai gerando, tá, esses desequilíbrios e que vem às vezes transformar-se em depressão e também pode vir a gerar ansiedade, coisas assim. Eu acredito muito no ser humano, no sentido de que o ser humano é capaz de superar os seus desconfortos emocionais. A minha vivência, já passei por 1000 coisas e não sou um gênio da coisa. Assim como outros tantos que eu já conheci, inclusive em terapia, que vieram a superar os seus desconfortos emocionais. A superação de desconfortos emocionais, ela está muito ligada à pessoa voltar-se para si. Quer dizer, aquela questão do autoconhecimento, de saber de onde vem isso, de onde vem essa tristeza, né? Aonde começou esses sintomas depressivos, por exemplo, ou de ansiedade, etc. Da onde vem isso? Isso vem de dentro, não vem de fora. Muitas pessoas falam para mim que vão ler na internet, no Google, né, sobre determinadas ocorrências emocionais, e aí sempre tem aqueles que dão uma lista, tipo assim, dos sintomas. Daí a pessoa diz, mas eu estou em todos esses sintomas. Daí parece que não tem solução. Ocorre que a solução para os desconfortos emocionais estão dentro da pessoa, né? Porque uma questão, né, do desequilíbrio emocional é que a pessoa não se sente motivada para vencer os seus desafios, não se sente motivada para enfrentar aquilo que está ali incomodando. Então ela desiste, digamos assim, ela desiste e se entrega ao desconforto. E esse desconforto, então, vai gerar outras situações que poderão vir a contribuir para o surgimento de uma coisa mais doentia, digamos assim, mais aprofundada. Então, acaba se tornando aí uma doença, digamos assim, catalogada pelos médicos, etc. Ocorre que os remédios, por exemplo, que são indicados para sintomas de desconfortos emocionais, veja bem, o nome do próprio objeto já fala remédio, ele remedia. Se você for pegar a gama de remédios que existem para tudo, você vai ver que 99% disso só remedia, só cuida, né, do efeito, né, não vai na causa. É lógico que existem remédios que às vezes vão aí na questão hormonal, por exemplo, na produção de serotonina, dopamina, etc. Mas não vão na causa do desconforto. E as pessoas se iludem, então, que é mais fácil você ir ao médico e ele receitar um remédio do que ele ir a uma psicoterapia, uma terapia, aonde que ele vai ter que se esmerar no sentido da análise, né, para chegar na base do seu desconforto e também na motivação para praticar novas condutas.
para mudar o pensamento, para mudar, né, as rotinas, tudo isso. Isso é exigido para quem quer resolver questões de desconfortos emocionais, mudar a rotina, entender as causas ou a causa. Isso leva um pouco de tempo, então as pessoas com desconfortos emocionais também não são pacientes. Nesse sentido, não são pacientes, elas não têm paciência, elas querem solução para ontem. Então elas querem um remédio que faça uma mágica, e remédio não faz mágica, ele só remedia, ou remedia, né? Então, há que se pensar sobre isso, porque a gente às vezes pode entrar, né, numa espiral, né, de efeitos em relação a desconfortos emocionais, efeitos que vão se multiplicando, né? Uma depressão, ela começa pequenininha, e se você vai entrando nela, vai se entregando para ela, você acaba numa depressão maior, mais profunda, aquela que chega até a anular totalmente a vontade da pessoa. Nós, seres humanos, nós somos um tanto quanto preguiçosos. Eu já falei isso em outras lives. Nós somos um tanto quanto preguiçosos. Nós queremos que algo que venha de fora resolva o nosso problema. E isso não acontece. Às vezes parece mágica, né? As pessoas dizem, mas como é que fulano resolveu? Bom, fulano é fulano, ciclano é ciclano, beltrano é beltrano. Cada pessoa é uma, né? E é singular. Se você vê, por exemplo, casos de atletas com problemas que daí criou-se esse rótulo, né? Saúde mental, né? Criou-se esse rótulo, e isso é interessante para a indústria farmacêutica, é interessante para a medicina mercantilista. Mas você observa, eu já observei alguns personagens dessa questão da saúde mental, por exemplo, de atletas. Aquela atleta americana Simone Biles, acredito que seja o nome dela, da ginástica, ela praticamente desistiu da Olimpíada de Tóquio por força de alegando estar com problemas de saúde mental. E estava, porque são tantas exigências e a pessoa não sabe lidar. E se não sabe lidar, parece que é uma coisa assim, né, categórica. A verdade é que as pessoas não são preparadas para lidar com desconfortos emocionais. Aí o mental entra porque, né, todo desconforto emocional acaba afetando a mente da pessoa e acaba afetando o cérebro da pessoa. Isso é mais profundo ainda. Quer dizer, as reações cerebrais também são comprometidas quando a pessoa está dentro de um desconforto emocional profundo. Aí você vê essa atleta que eu citei, a Simone, que daí, passado aí 4 anos, ela se propôs a tratar da sua saúde mental. E daí você vai dizer, então, mas daí qual é a mágica? Quer dizer, ela foi procurar, não só na medicina, mas também na terapia, na psicoterapia, ela foi procurar modo de compreender a ela mesma e de saber aonde que estavam os seus pontos fracos, aonde que ela tinha problemas não resolvidos, porque nós temos o vício de ir empurrando os problemas para baixo do tapete, fixando-se no imediatismo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. No caso do atleta, eu tenho que competir aqui, eu tenho que competir lá, etc. Nós somos atletas da vida, então nós estamos o tempo todo tendo que gerar boa performance. Essa é a verdade.
Então nós temos que estar performando na vida, quer dizer, nós temos que estar sempre prontos na vida para enfrentar os desafios, que são diários. Tá? Mas no caso dessa moça, dessa atleta, então, ela foi procurar vários tipos de ajuda, não foi uma só. Não foi só, foi no médico, o médico deu um remédio para ela e pronto, ó, você já pode ser campeã de novo. Não, não foi isso. Foi todo um processo. É assim como outros atletas, né? Estou me fixando nesse campo do atletismo, que está recente aí com Olimpíada, Paralimpíada. Você vai vendo que as pessoas foram fazer, era um processo todo, né? Psicoterápico, quer dizer, terapias, e também, sim, em alguns casos, foram procurar auxílio na medicina. Mas não ficaram só no remédio, elas passaram a mudar posturas de vida, a ter compreensão do que estava acontecendo com elas, e aí foram mudando condutas, modo de pensar, aí entra a questão da mente, né? Modo de pensar, porque de repente você bitola o seu pensamento, você fica só ali naquilo, né? Naquele ponto e não sai dali. Então você tem que ampliar o uso da sua mente para buscar um ponto de conforto, né, na sua existência. Então a coisa é preciso refletir sobre isso, porque você tem que entender que uma coisa assim, quem motiva você, na verdade, a motivação ela não vem de fora, ela é de dentro. Mesmo que de fora você receba informações, né, você faça leituras, etc. Você assista vídeos, palestras, mas é dentro de você que as coisas começam a se resolver. Com a tomada de de uma nova consciência do que significa viver, do que significa enfrentar desafios diários, do que significa colocar suas competências à prova de modo planejado, né, de modo estratégico, nesse sentido. Então isso é necessário. Não adianta esperar que as soluções mágicas vão aparecer, etc, etc. Não adianta isso. Há que existir um esforço seu, porque, né, nessas questões de desconfortos emocionais, por exemplo, como a depressão, a pessoa perde a motivação, a vida para ela, para a pessoa, perde o sentido, quer dizer, não é que a vida perde o sentido, é que ela perde o sentido da vida. Porque a gente fala assim, a vida perde o sentido. A vida está ali. Quem perde o sentido da vida é a pessoa. Então é preciso ter toda essa compreensão. E para isso não dá para a gente ser preguiçoso, né? Não dá para a gente também ser apressado, querer respostas para tudo ao mesmo tempo. É tudo paulatino, é tudo passo a passo, em todas as situações. Né? Tem gente que diz, mas a depressão não tem cura. Ué, toda doença, na verdade, ela tem cura. Nós é que não a encontramos. Pense bem nisso. Nós é que não a encontramos. Porque se existe para muitas pessoas existe a cura do câncer. Quantas pessoas se curam do câncer? Você vai dizer, mas é uma minoria, mas se curam. Mas é uma coisa pessoal. Aquela pessoa, né, naquele nível, ela foi achar um ponto de equilíbrio. Não é só remédio. Ela foi achar um ponto de equilíbrio para a sua vida. Então, quer dizer, depende muito de nós, a nossa própria saúde e a saúde mental, no caso. Depende de nós.
buscar as ferramentas certas, corretas. Lógico, você entra numa, entra noutra, às vezes não funciona, mas nunca cansar de procurar as ferramentas adequadas para você combater todo e qualquer desconforto emocional. Isso é fundamental. E os desconfortos físicos, muitos deles, tá? Muitos deles têm base no desconforto emocional. Isso é comprovado, só que pouco divulgado. Porque as pessoas preferem manter a coisa rodando. O que dá lucro, por exemplo, para as corporações aí farmacêuticas, eles não vão dizer para você, olha, o remédio é bom, mas depende de você. Eles só dizem, toma esse remédio que você vai ficar bom. É assim que tudo funciona. E os médicos, a maioria, são os porta-vozes dos laboratórios. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Que a indústria farmacêutica, ela distribui, inclusive, dinheiro, tá? Para médicos, especialistas, etc. Elas investem neles para terem um retorno no consultório. Você já observou quantos remédios surgiram aí nos últimos 10 anos, por exemplo, para o diabetes? Quais deles são eficazes realmente? São eficazes, né, digamos assim, no imediato, né? E tal. Mas eles não te garantem a cura do diabetes. Porque a cura do diabetes ela está muito ligada às práticas da vida da pessoa, da alimentação, do exercício, etc. E isso depende da pessoa. Isso não existe um remédio que faça esse efeito em você. O efeito do exercício, o efeito do controle alimentar, etc. Né? Isso é um exemplo, existem outros, se você observar. Então a gente precisa ter essa compreensão. Quem quer, né, na verdade, eu sempre digo que eu proponho sempre uma reflexão sobre vários assuntos e as pessoas que querem, né, refletir mais sobre isso, querem alterar, mudar sua vida, sua rotina, etc., elas vão fazer, elas vão investir. Você tem que investir tempo na sua saúde mental. Não adianta, ninguém vai fugir disso, tá? Nenhum remédio vai eliminar isso. Você tem que investir tempo na sua procura e nas práticas para, né, diminuir ou acabar com os seus desconfortos emocionais. Isso é com você. Então, essa desmotivação, essa perca, digamos assim, do sentido da vida, né, a perda de ânimo, a perda de vontade, tudo isso está relacionado com os desconfortos emocionais. Tudo isso. Então é importante observar isso. Sobre o tal do Setembro Amarelo, né, agora criou-se, né, todo mês você tem uma cor e algumas dessas situações remetem a doenças. Então, quer dizer, eu não sei até onde que isso é eficaz. Porque, de repente, você transforma tudo em doença. Né? Quando que muitas coisas, como no caso a saúde mental, né, é uma questão de abordagem. É uma questão de abordagem, é uma questão de trabalho. Cada pessoa tem que se convencer de que muitas das soluções para os seus desconfortos emocionais dependem dela. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, né,
Tem pessoal que aborda a saúde mental como, tipo assim, tudo é um distúrbio mental. Nem tudo é distúrbio mental, né? Nem tudo é distúrbio cerebral, nem tudo é distúrbio biológico, né? Químico, biológico, bioquímico, etc. Nem tudo é. Muito está aqui, ó, na nossa mente. Se nós não somos não somos os detentores do controle da nossa mente, nós sucumbimos. Nós sucumbimos. É que eu falei na live passada sobre ansiedade, que é a questão do autocontrole. Aí as pessoas dizem, mas não existe autocontrole, porque não existe porque você não deixa existir na sua vida. É muito fácil as pessoas dizerem assim, isso não existe. Muito fácil, né? É uma desistência, a pessoa está desistindo. Tá dizendo, não existe isso. Autocontrole, isso aí não funciona. Funciona porque você não pratica. Então a questão as pessoas, logo elas existem. Na verdade, sempre há muita desistência de pessoas dizer, isso aí não funciona para mim. Então ela entrega os pontos. Né, nesses últimos 20 anos, digamos assim, eu conheci pessoas nas piores situações, tá? Emocionais, tá? E elas resolveram as situações delas. Para isso elas se dedicaram, elas entraram de cabeça no processo, elas utilizaram-se das ferramentas existentes, que são várias, e venceram isso. Estão vivendo uma outra vida. Agora você tem que aprender a desapegar da sua vida antiga também para experimentar a nova. Isso tem a ver com saúde mental. Porque você tem que aprender a deixar de lado rotinas que eram parte da sua vida e que faziam mal. Tem que deixar de lado isso. Tem que desapegar daquilo que era negativo na sua vida para restabelecer a harmonia existencial. É isso, tá, gente? Por hoje ficamos assim. Outra hora a gente pode voltar a conversar mais. Sobre essa história do Setembro Amarelo, eu falei que eu penso que tem que revisar um pouco isso, porque de repente você chama muito mais atenção para a doença do que para aquilo que poderá vir a ser, né, o restabelecimento do equilíbrio emocional, físico, cerebral, etc. Né? E uma dessas ferramentas, eu já falei, é a educação. Educação em todos os níveis. Eu hoje mesmo estava pensando que as pessoas exigem do governo isso, aquilo, tal, não sei o quê, né? Mas, infelizmente, tá? O que as pessoas não exigem, não só do governo, mas dos políticos de modo geral, são políticas públicas eficientes, né? No caso aqui, para melhorar a saúde mental do povo brasileiro. Hoje existe, por exemplo, os CRAS, né? São Centros de Referência de Assistência Social. Esse CRAS, por exemplo, poderia ser acrescido, né, de outros fazeres, né, que não esses já existentes, mais que esses, de outros fazeres no sentido de englobar, né, a saúde mental, no sentido mais profundo desse termo, saúde mental, não só em termos de se apegar a patologias, mas aprofundar, né? Aprofundar os suportes terapêuticos que podem ser dados a quem vir acessar esses programas do CRAS, por exemplo. Estou dando um exemplo.
Mas você não ouve ninguém falar nisso. Então, nós estamos aí à beira de eleições municipais. Você não ouve nenhum político, nenhum candidato, nem candidato a vereador. Aliás, é uma lástima os candidatos a vereadores, né? Que não tem conhecimento algum do que é bom para a comunidade onde ele vive. Então, fica nessa coisa de ficar naquela decoreba. Eu vou lutar pela educação, pelo não sei o que lá, mas ninguém tem um projeto. A verdade é que não existe projetos para a saúde mental da população. Assim como não existe políticas públicas em outros setores responsáveis, principalmente os municípios. Os municípios compram muito a ideia de serem meros coadjuvantes na questão da saúde do mundo todo. O SUS é bom, mas pode fazer mais. Só que no âmbito municipal há um acomodamento, uma preguiça, né? As pessoas preferem investir, né, em outras coisas que rendam dinheiro para aqueles que foram apoiadores das suas campanhas, para aqueles grupos, né, etc., que você já conhece. É difícil achar, né, candidatos que têm uma visão muito mais profunda do que é bom para o ser humano, do que é bom para a comunidade, do que é bom para a cidade, do que é bom para as pessoas que estão na cidade. Por aí vai, está difícil. Então essas campanhas, às vezes, elas funcionam um pouco, não vou desqualificá-las, mas é preciso aprofundar esses temas todos. No caso aqui, o da saúde mental. Porque a maior parte da população não tem acesso a terapias, por exemplo, não tem acesso. Mas daí o pessoal diz, mas lá na prefeitura tem um psicólogo, Não é isso. É uma política toda voltada para a saúde mental. Onde está incluído, inclusive, se pensar, está incluído, inclusive, a questão dos usuários de drogas, etc., que de repente são tratados de forma assim, bem primária e tal. Muita gente, inclusive, usa instituições de recuperação de pessoas dependentes de drogas para seu ganho político. Isso você não vê se você não quer, mas estão por aí. Assim como eles utilizam outras entidades aí, digamos assim, beneficentes. Essa é uma prática que está no Brasil todo, acho. Mas, então é isso. A questão da saúde mental é uma questão que precisa ser levada a sério, mas precisa ser ampliado esse conceito, ou então melhor definido, ou então melhor entendido o conceito de saúde mental, porque existem várias práticas que podem ser colocadas à disposição das pessoas, né, de forma até, digamos assim, até a baixo custo, pode ser feito. Eu sei que pode porque eu já fiz muito isso. Ok? Então é isso aí, gente. Paz e luz para você. Cuide da sua saúde mental, emocional, espiritual e até a próxima.